Olá, terapeuta, tudo bom? Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de terapeutas e hoje eu quero falar sobre alguns estados que a nossa mente tem quando a gente fala sobre memórias, a gente fala sobre lembranças, né? Esses estados, eles são muito interessantes e acabam sendo muito importantes na hora de você fazer um processo terapêutico com o seu cliente ou entender por que alguns tipos de terapia são mais profundas e outros tipos de terapia não tem tanto assim aquela profundidade. Antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês que esse conteúdo que eu estou dando nesse vídeo, ele é um conteúdo que faz parte do meu curso de hipnose clínica regressiva que tem disponível lá na comunidade Marcílio de Terapias, tá? Então, você tem acesso completo ao meu curso de regressão de memória, de interpretação de sonhos, de hipnose não verbal. Tem uma série de conteúdos que você tem, de cursos que você tem acesso, tá? Diretamente lá na comunidade Marcílio. Você faz a inscrição na comunidade, tem acesso a todos os cursos e ainda a gente tem cursos novos sendo lançados todos os meses. Bom, continuando então, o que eu tenho para falar para você sobre esses estados da memória, né? Bom, são 3 estados que são muito interessantes e fazem parte do nosso dia a dia terapêutico, tá? Quais são esses termos? A gente tem sobre a hipermnésia, revivificação e regressão. Tá? Pode parecer tudo basicamente a mesma coisa, mas não é. Tá? Existem algumas diferenças entre hipermnésia, revivificação e regressão. Esses pontos aqui, apesar de eles serem diferentes, né, cada um tem a sua utilidade. Né? Então, bom, sem mais delongas, vamos falar então sobre o que é cada um desses termos. Bom, afinal, o que é hipermnésia? Hipermnésia é a capacidade que a gente tem de trazer memórias mais do que a gente está no nosso estado normal. Então, por exemplo, quando uma pessoa está hipnotizada, essa pessoa ela entra no estado de hipermnésia, ou seja, ela tem uma facilidade maior em trazer memórias, certo? Mesmo aquelas memórias que ela não lembrava tanto assim, ou até mesmo tinha esquecido, né? Ou estavam reprimidas. Então, quando uma pessoa ela está no estado propício, né? Seja numa hipnose, seja durante um processo terapêutico em que o cliente está muito concentrado ali, trazendo as informações e tudo mais, né? Sempre que ele traz essas memórias, essas experiências do passado, o cliente está no estado de hipermnésia. O estado de hipermnésia também é muito comum durante os processos terapêuticos tradicionais de conversa, psicanálise, gestalt, TCC, né? Quando o cliente está falando sobre eventos traumáticos, ele acaba estando no estado de hipermnésia. Porque não é simplesmente lembrar, eu fui lá na padaria, né? Não, eu fui na padaria, eu me senti assim, eu me senti assado, né? Aquilo e aquilo aconteceu, então traz um pouco mais intenso do que uma memória. Então isso é a hipermnésia, a capacidade que a gente tem de trazer essas memórias com muito mais facilidade. A gente tem também a revivificação. A revivificação, né, é quando uma memória, a gente revive essa memória com mais intensidade, com mais cor, com mais vida. Normalmente a revivificação ela acaba acontecendo quando a gente está de olhos fechados e nós lembramos dessa memória. Tá? Mas assim, é fácil, é só fechar o olho e lembrar? Claro que não. Né? A gente precisa estar extremamente concentrado, extremamente focado. Então reviver uma memória se torna muito mais fácil quando o seu sujeito já está hipnotizado. Né? Então assim, a maioria dos casos, inclusive, que a gente fala sobre regressão de memória, o que na verdade está acontecendo é uma revivificação de memória. Tá? Por quê? Porque a diferença entre revivificação de memória e regressão de memória, tá, é muito pequena, né? Mas existe ali uma diferença. Tá? A diferença de regressão e de revivificação é que, enquanto na revivificação o sujeito está vivendo aquela memória de novo, né? Os mesmos sentimentos, as emoções, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o cliente chora e tudo mais, mas enquanto ele está vivendo isso, ele sabe que ele tem a idade que ele tem hoje, que ele está de olhos fechados, né? Que ele está às vezes num processo terapêutico. Então a revivificação, ele sabe que é tipo um filme que está passando na cabeça dele, né? Por mais que esteja muito real, tenha muitas emoções, ele sabe que em algum momento ele vai abrir os olhos e tudo aquilo vai passar. Já na regressão de memória, tá? Quando a gente fala sobre regressão em si, tem uma parte que é muito importante da revivificação que se apaga, que é o quê? O cliente, ele esquece
que ele é um adulto, que ele está aqui, né, que ele está de olhos fechados. Então, a partir do momento que ele está vivendo aquela memória, ele acredita que ele de fato está vivendo verdadeiramente aquela memória, tá? Então, ele vai começar, digamos que ele está numa memória infantil, ele vai começar a pensar como uma criança, falar como uma criança, né? Então, você vai tentar interagir com ele, perguntar como que foi o seu aniversário de 30 anos. E ele vai dizer, não sei, não lembro, eu só tenho 3 anos de idade, né? Então, há um bloqueio das memórias posteriores que o seu cliente está do que naquele momento que ele está ali, né? Então, se ele tem 3 anos, ele não lembra de memória de 4, de 5, de 6 anos. Então, essa é a diferença de regressão de memória, de revivificação de memória, tá? Jason, eu gosto de trabalhar muito com regressão de memória. Eu preciso fazer o meu cliente chegar no estado de regressão ou revivificação já é o suficiente? Olha, revivificação já é o suficiente. Inclusive, eu acredito que é muito mais fácil você tratar um cliente que está no estado de revivificação do que no estado de regressão. Porque quando ele está no revivificação, por mais que ele esteja sofrendo e tudo mais, né, ele ainda é um adulto. Você ainda pode conversar com ele, trocar uma ideia, né, buscar algumas informações e resolver ressignificar aquilo com muito mais facilidade. Agora, se ele está regredido, se ele de fato teve uma regressão de memória e ele acredita que é uma criança de 3 anos, fica muito mais difícil você argumentar, fica muito mais difícil você negociar com ele, ressignificar aquele processo, certo? Porque ele tem a experiência de uma criança de 3 anos de idade, tá? Agora, faz diferença? Não faz, você nem precisa perguntar para o seu cliente, né, essas diferenciações. Mas é muito importante você, como terapeuta, saber a diferença de hipermnésia, revivificação e regressão de memória. E se você quiser saber um pouco mais, se você quer se especializar, se transformar num terapeuta elite, um terapeuta de sucesso, né, conhecer todos os cursos que a gente tem, você não pode perder lá participar da nossa plataforma da Comunidade Marcílio de Terapias. Aqui embaixo tem um linkzinho para você conhecer todos os cursos que a gente tem disponíveis, né? Todos os cursos que ainda vão ser lançados, valores, mas tem aqui no linkzinho. Então participe agora da Comunidade Marcílio de Terapias. A gente se vê no próximo vídeo.